O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber mais uma vez em nosso programa o Dr. Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Estou bem, a alegria de estar aqui com você novamente. O Dr. Alberto Almeida é médico, homeopata e terapeuta transpessoal. Alberto, o que vem a ser terapeuta transpessoal, essa abordagem transpessoal? É uma abordagem holística que considera o homem na sua integralidade, como um ser biológico, emocional, que estabelece relações sociais, que tem uma dimensão mental, que tem uma perspectiva cultural e que agrega a essas outras dimensões a perspectiva espiritual. Então é um ser holístico, um ser cósmico. Uma abordagem transpessoal, ela contempla necessariamente o ser nessa abrangência integral que a vida comporta dentro desse olhar mais aprofundado. A transpessoal é uma abordagem que se espraia pela pedagogia, pela psicologia, pela medicina, pela administração. É um jeito de olhar o mundo, um jeito que tem uma abrangência holística. Muito bem. Alberto, mas vamos ao nosso tema, né? Hoje nós vamos falar sobre a mediunidade à luz do espiritismo. O que dizer das pessoas que transformam a mediunidade em meio de vida, em profissão? É um nível de consciência precário, segundo a percepção dos espíritos. Allan Kardec enaltecia a mediunidade alinhada com um princípio do Evangelho que propõe que deveríamos dar de graça o que de graça recebemos. Para os espíritos, a mediunidade que vai fazer parte de uma conquista do ser espiritual que somos nós, ao longo do nosso processo evolutivo, ela hoje, no entanto, ainda não representa essa conquista. Ela é um empréstimo do divino para que possamos fazer face às nossas delinquências, aos nossos deslizes, aos nossos enganos. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, afirmaria de forma categórica: os médiuns são aqueles que caíram desastradamente e recebem a mediunidade como forma de se rearticularem com o bem. Então, a maioria dos médiuns somos aqueles que fracassamos desastradamente, diz o Espírito Emmanuel. Logo, a mediunidade é uma concessão do divino, é um empréstimo que deve ser utilizada tal como propõe o Evangelho de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Desse modo, ela deve ser exercida gratuitamente e religiosamente. Ela deve ser posta de graça. Quando se transforma a mediunidade numa atividade mercantilista, procurando ajustá-la como profissão, nós nos desviamos desse princípio, porque utilizamos-nos de uma possibilidade, de uma aptidão que nos foi emprestada, que não é nossa, a benefício de nós próprios. E não temos o controle, porque os espíritos se comunicam ou não, dependendo do arbítrio deles, da vontade deles. Nós não temos o controle para obrigar um espírito a se comunicar. Logo, quando alguém transforma a sua faculdade mediúnica numa atividade mercantil e tenta guindá-la à posição de profissão, nós observamos que, nesse momento, a pessoa sai da faixa dos espíritos nobres e alinha-se com espíritos outros que estão nesse campo do mercantilismo. A pessoa deixa, portanto, de ter a tutela de espíritos superiores. Ela sai daquele guarda-chuva dos espíritos nobres, dessa proteção, e se expõe, ficando à mercê de espíritos que vão utilizar a sua faculdade mediúnica, criando laços psíquicos que caracterizam aquilo que chamamos em espiritismo de obsessão, que traduz, numa certa medida, uma patologia
de nível psiquiátrico, que é a interferência espiritual pertinaz, insistente no psiquismo de alguém, alterando-lhe as faculdades psíquicas, interferindo nas suas emoções, repercutindo no seu corpo físico. Esse processo espiritual de péssima qualidade, de teor vibratório precário, ele é decorrente dos médiuns desavisados que tentam transformar essa faculdade, que deveria ser exercida graciosamente, numa atividade de sobrevivência financeira. Os espíritos chegam a ser categóricos ao afirmar que o médium deveria conceder à mediunidade apenas o tempo que ele dispusesse, não, portanto, substituindo a mediunidade, colocando no lugar da profissão. Se ele tem pouco tempo, ele dê pouco tempo, mas não transforme a mediunidade numa atividade de sobrevivência profissional, porque ela não está posta com esse objetivo. Todo médium que entra por esse caminho, ele entra numa derrocada moral. E, invariavelmente, ele vai terminar num desequilíbrio psiquiátrico com lesões orgânicas. E termina, quase sempre, apoiados em medicamentos, sem conseguir recuperar o seu equilíbrio quando ele envereda por essa via, longo curso, e se aprofunda nessa atividade de baixa teor positivo, ele vai se aprofundando e vai se afundando, e muitas vezes as suas lesões são de tal ordem graves que ele não consegue sair do processo sem as sequelas de ter entrado para uma atividade desse nível que o conduz sempre a um beco sem saída. E Alberto, o que dizer de mediunidade em crianças? As crianças podem perceber os espíritos, especialmente quanto menores elas são, a reencarnação se estabelecendo para consolidar-se aos 7 anos na fala do Espírito Emmanuel, elas são mais sensíveis, lembram-se de existências anteriores, estão ainda muito atentas para conteúdos de memórias ancestrais e também elas registram os espíritos com certa facilidade. E algumas outras, que detêm a faculdade mediúnica posta em função da herança dos pais, registram plenamente os espíritos. Elas devem merecer um trato de normalidade. Os pais devem acolher as crianças sem nenhum espírito de atemorização, porque elas fazem isso com espontaneidade. O medo decorre dos pais, que têm medo, e correm. As crianças ficam com medo porque os pais modelam esse medo a partir desse comportamento de ignorância, de tratar a mediunidade como se fosse uma coisa fora do mundo. Mas os espíritos estão onde estão os homens. Como estão as bactérias, os vírus? Eles estão entre nós. Se colocarmos um microscópio numa placa de Petri, por exemplo, aqui, nós vamos perceber que tem milhares, milhões de bactérias estão circulando no ar e caindo na placa de Petri. Depois de alguns dias, elas formam verdadeiras colônias identificadas pelo microscópio. Aonde estão os seres humanos, ali estão os espíritos. Na avenida, no ônibus, nas casas, nos supermercados, nos apartamentos. Então é natural que a criança e os médiuns, de um modo geral, possam registrá-los. Não é nada sobrenatural, está em a natureza. Apenas que a criança tem esse microscópio, por exemplo, para registrar os espíritos. Tem esse telescópio para fazer esse processo de apreensão daquilo que não é visto pelos 5 sentidos. Mas é inadequado pegar a criança e levar para reuniões mediúnicas. É contraproducente e, por que não dizer, perigoso. Allan Kardec trata dessa questão em O Livro dos Médiuns, quando num capítulo ele analisa os inconvenientes e perigos da mediunidade. E a criança está posta nesse capítulo, no qual ele analisa com muita justeza, de que ela não tem um psiquismo ainda suficientemente desenvolvido para poder ater-se ao fenômeno mediúnico. Ela, no campo da sua ludicidade, da sua abstração, ela sofrerá de sobreexcitação. Ela não tem maturidade para lidar com os espíritos. Então, ela não deve comparecer a reuniões mediúnicas, não deve se lhe desenvolver. Os pais, tanto quanto o centro espírita, devem tratar a mediunidade da criança apenas falando das suas consequências morais, dos seus objetivos éticos, e com extrema espontaneidade acolhe as crianças sem estimulá-las a essa comunicação,
que correria o risco dela transformar em brinquedo. Para finalizar, eu queria que você comentasse rapidamente sobre a questão dos estudos científicos sobre a mediunidade. Vastos estudos têm sido feitos. Muito embora a academia ainda não tenha consagrado a mediunidade, o mundo dos espíritos, de uma forma geral, os cientistas se dividem, mas a mediunidade foi pesquisada por inúmeros homens de ciência que não tinham compromissos com o espiritismo, fundamentando e comprovando a mediunidade pelo método experimental. Em Belém do Pará mesmo, nós tivemos pesquisas feitas com a médium Ana Prado, que promovia a manifestação dos espíritos, colocada numa poltrona, uma grade ela colocada sobre ela, para que ela ali ficasse aprisionada, a fim de se eliminar a possibilidade de fraude, sem portinhola, sem janela, para tirar, tinha que levantar a grade. Ela entrava em transe e os espíritos se comunicavam, se materializavam. Havia sessão que 6 espíritos alternadamente se materializavam, homem, mulher, um marinheiro, um cowboy, e se comunicavam. As comunicações eram tão abundantes, para que não ficasse dúvida de a hipótese, por exemplo, de alucinação, que os espíritos materializavam e faziam mãos, luvas de parafina. Usava parafina quente, a água fria e modelava uma luva. Depois se desmaterializava e ficava a mão. Hoje nós temos esses registros, que são verdadeiros dados científicos, no Rio de Janeiro, de luvas de há mais de 100 anos, ou 100 anos aproximadamente, ou vai completar 100 anos, porque essas experiências foram feitas na década de 10 para 20. Essas mãos estão no Rio de Janeiro ainda, desafiando o tempo com a manifestação dos espíritos ali documentada através do processo de materialização. Mas as fotografias naquele tempo, que hoje não tem, hoje você tem o Fotolog, você tem o Photoshop, você tem inúmeras tecnologias da iconoclastia que fazem você aumentar, colocar um objeto, tirar um objeto. Na época não tinha isso. E as fotografias feitas dos espíritos, a fotografia transcendente, onde você fotografava no vazio e o espírito se mostrava luminoso. E o mais surpreendente, caro Coelho, era as desmaterializações. A médium entrava em transe, na semi-obscuridade, usava-se a luminosidade para a fotografia e a foto registra ela com a desmaterialização da perna, aparecendo o osso calcâneo, o pé tombado porque o pé se semi-desmaterializou, o braço esquerdo desmaterializado e as falanges da mão esquerda, 2 falanges completamente desmaterializadas. E a roupa tombando emurchecida em relação à outra, em função da desmaterialização. Esses fenômenos foram pesquisados, não só em Belém do Pará, que é um estado do Brasil, naquela oportunidade, fazendo parte desse concerto de manifestações que surgiram no mundo. William Crookes estudou a médium Florence Cook, uma jovem de 15 anos, cujas materializações se deram por 3 anos a sua pesquisa. E ele haveria de dizer, 30 anos depois da sua pesquisa, de que aqueles fenômenos tão palpitantes que ele pôde avaliar a pulsação cardíaca, a escuta do espírito, a fotografia da médium e do espírito materializado ao mesmo tempo, na época que não havia possibilidade de truques pela fotografia, ele haveria de dizer 30 anos depois, em 1895, de que aqueles fenômenos não só eram verazes, mas de ele teria que acrescentar às atas que documentavam a sua pesquisa muitos outros fatos. E ele conclui, o espiritismo está cientificamente comprovado. Então a mediunidade, ela ganhou fóruns de cidadania científica através desses homens respeitáveis que documentaram o fenômeno mediúnico, tal como fez o nobre Allan Kardec, que utilizou o método experimental como exímio pesquisador para comprovar a imortalidade da alma. Mas não ficou no fenômeno, tirou a filosofia e não ficou na filosofia, extraiu os princípios éticos morais para dar ensejo à humanidade a possibilidade do ser humano ter um comportamento diferenciado através dessa perspectiva espírita, que é uma doutrina científico-filosófica de consequências religiosas. Alberto, nossos agradecimentos a você, esperamos poder contar com você em outras ocasiões. Nosso abraço e até o nosso próximo encontro.